Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa gravação aqui é para apresentar o módulo de coleta de dados, né? A ideia da coleta de dados é utilizar para levantar informações psicossociais, ergonômicas ou qualquer outro tipo de questionário, de entrevista que você queira aplicar, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que aí dentro das avaliações psicossociais e das avaliações ergonômicas, uma parte extremamente importante é uma entrevista ou um questionário a ser feito com os colaboradores. E a partir disso, a gente coleta os dados e aí pode ser feito um tratamento deles. A gente vai automatizar algumas questões. Também você pode gerar uma planilha em Excel e colocar aí num chat GPT da vida e pedir para ele fazer análise de dados para você, né? São infinitas as possibilidades. A gente já fez alguns testes, inclusive jogando as planilhas diretamente no chat GPT e pedindo para ele fazer uma análise dos dados coletados e é bastante interessante o resultado que ele apresenta. Tá? Então a gente vai também, ao tempo, formatar um documento padrão, tanto de avaliação ergonômica quanto de avaliação psicossocial, onde o sistema vai dar uma avaliação base, mas você também pode utilizar aí a ferramenta do ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. A gente vai ter uma integração direta do sistema com o ChatGPT, porém essa integração ela não é gratuita. A integração direta com o ChatGPT ela depende de você colocar créditos no ChatGPT. Não é o mesmo esquema daquela mensalidade que você paga lá, cerca de US$ 20 por mês. É um outro tipo de integração. É mais barata, mas ela tem que ser configurada como crédito antecipado. E assim, depois, quem for se interessando, e quando a gente soltar o pacote, eu vou orientando contra isso. Tá? Bom, questão dos relatórios. Primeira coisa é você preparar os questionários. Né? O que eu quero perguntar? O que eu quero saber? Então a gente tem aqui na guia de configurações, né, os modelos de fichas. O que vocês vão notar é que agora o sistema vai lhe apresentar alguns modelos pré-configurados. Tá? Então quando você entrar nesses modelos de ficha, você tem as fichas padronizadas de prontuários, audiometria ou qualquer outro tipo de ficha que você já utiliza, né? A gente tem cliente, por exemplo, que tem vários tipos de prontuários, né? Um prontuário específico para admissional, um prontuário específico para periódico e seguindo o fluxo, né? E essas que estão destacadas em vermelho, essas são fichas padronizadas do sistema. Ou seja, elas não podem ser editadas, né? Ah, Djalma, eu queria tirar essa pergunta ou eu queria incluir outra pergunta. Diretamente nessas fichas você não pode. Porém, a gente criou uma opção onde você pode clonar essas fichas, né? Então a gente tem esse primeiro ícone aqui dessas fichas em vermelho. Note, inclusive, que elas não têm a opção de editar e nem de excluir, né? Elas são fichas fixas do sistema e a gente vai incluir mais modelos conforme forem sendo desenvolvidos, outros modelos, outros questionários, né? A gente definiu aqui basicamente quatro. Uma avaliação completa, onde já tem questões sobre psicossocial e ergonomia. Uma ficha só de ergonomia e dois modelinhos de fichas de psicossocial. A diferença basicamente está na quantidade de perguntas, né, no que eu coloco. Então, por exemplo, se eu quiser ver o conteúdo de uma dessas fichas, eu posso vir aqui, simplesmente clicar no olhinho, né, e ele vai me carregar as fichas. Né? Então aqui tem as perguntas. Note que nas nossas fichas a gente deixou espaço para o colaborador comentar qualquer uma das respostas. Tá? Ah, mas eu não quero que ele comente, eu quero que ele só responda. Pois eu vou ensinar a fazer a duplicação dessa ficha e aí você pode editar a sua ficha. Então você pode visualizar elas, né? Qualquer um desses modelos. Aqui outro modelo de ficha com outras perguntas. E aí são perguntas diferentes em qualquer um dos questionários, tanto o
que vocês criaram, ou quanto os que a gente manda, você pode fazer isso. Ou para quem optar também, você pode gerar diretamente em PDF, né? Você tem essa possibilidade. Tá aqui ele em PDF, que muitas vezes você ainda não vai usar um sistema automatizado, ainda não vai automatizar isso daí, quer coletar dados de forma manual, ou em alguns momentos vai ser necessário coletar de forma manual, então você pode gerar um arquivo de PDF para enviar. Tá? Bom, quero pegar esse questionário aqui, mas eu quero modificar ele, né? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico aqui no botãozinho de clonar ficha, ele vai trazer o questionário para mim, eu vou simplesmente colocar o nome dele que eu quero. Vou colocar aqui exemplo de clone, tá? E vou salvar uma cópia. A partir desse momento, eu vou ter, ele está trazendo as perguntas, né? Então eu tenho exatamente esse questionário aqui, só que agora ele é editável para mim. Ou seja, esse é um questionário seu. Então outras empresas não vão ter acesso. Se você colocar algumas perguntas personalizadas, se você tirar perguntas, tá? Aí você, nesse momento, você pode editar esse questionário. Então, se eu quiser editar, agora eu venho aqui no botãozinho de editar. Eu posso, por exemplo, alterar a ordem de perguntas. Eu não quero que essa seja a primeira, eu quero colocar ela aqui para baixo, eu quero pôr ela para cima, né? Então eu vou descendo perguntas. Né? Eu posso incluir novas perguntas. Então aqui eu tenho os tipos de perguntas, tá? E o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro selecionar o tipo de pergunta. Tá? Então se eu quero uma escala Likert de 3, 4 ou 5 elementos, o que é escala Likert? A escala Likert é aqueles botões de concordo, não concordo, concordo totalmente, né? Por padrão, os nossos questionários eles estão com escala Likert de 3 elementos, tá? Depois eu vou mostrar a execução dele. Mas eu posso pôr com 4 ou com 5. Eu posso pôr resposta curta ou longa, para ele dissertar, ou simplesmente sim ou não. Nos questionários de ergonomia e psicossocial, a gente recomenda usar as escalas Likert ou questões sim ou não, tá? Então eu vou colocar aqui uma escala Likert de 3. Eu vou escrever aqui. Tenho tempo para estudar. Tá? O que a gente definiu nisso daqui? Por padrão, todas as perguntas elas vão ser sempre pelo lado positivo, para forçar o funcionário a pensar. Ao invés de eu colocar, por exemplo, uma pergunta de não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para formação, eu vou colocar sempre pelo aspecto positivo. Tá? Por que isso? Eu forço com que ele pense. Certo? Ah, mas eu queria pôr sempre ela invertida. Tranquilo. Aqui a gente tem uma opção de invertida, porque aí na hora de tabular ele vai inverter a escala. Então, por exemplo, se eu não quiser partir pelo lado positivo da resposta, eu coloco não tenho tempo de estudar. E ele inverte a estrutura. Essa inversão de estrutura ela é interna no sistema. As opções vão continuar aparecendo. Concordo. Então, quando ele clicar, por exemplo, em concordo, ele está dizendo, ó, eu não tenho tempo de estudar. Se ele colocar discordo, ele está dizendo, não, eu tenho tempo de estudar. Né? Então, por isso que a gente costuma trabalhar pelo viés positivo. Né? Então, tenho tempo de estudar, concordo. Tenho tempo de estudar, discordo. Quer dizer, não tenho esse tempo. Tá? E aí, eu preciso... Esse é o texto que aparece para o usuário. Tá? Para o seu funcionário, para o seu colaborador. Você pode explicitar, detalhar, descrever mais. O que é muito importante? O que eu quero avaliar com essa pergunta? Quais dos critérios de ergonomia ou psicossocial eu quero fazer com essa pergunta? Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui precisa ser bem estruturado. Então eu quero, por exemplo, sei lá, com essa pergunta eu quero avaliar se ele tem
desequilíbrio entre o tempo de trabalho e o repouso. A norma aplicável, isso aqui é personalizável. Qual a severidade dentro do grau de risco? Quanto isso impacta a vida do funcionário? Tá? Média, alta, baixa, isso aí vocês seguem os critérios definidos pelos psicólogos, pelos ergonomistas. Quando saiu o manual oficial de como isso vai ser estruturado com base para base de PGR, você pode colocar. E se eu quero deixar um campo para ele comentar essas respostas, tá? Eu salvo a pergunta e agora eu tenho essa pergunta aqui na minha lista. Eu posso reposicionar ela, pôr ela para baixo ou não. Veja, você pode também usar o seguinte critério, tá? Eu posso fazer assim, vou incluir uma pergunta. Vamos dizer que eu quero também uma escala Likert de 3. O meu trabalho me impede de fazer cursos ou formação pessoal. Mas é a mesma pergunta. É a mesma pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando perguntas para pegar, às vezes, viés de resposta. Eu forço ele a pensar de novo nisso daí. Só que eu mudo o texto. Então, por exemplo, o cara que vai responder no automático, vamos dizer, eu vou jogar essa aqui como invertida porque eu coloquei ela a partir de um aspecto negativo. O cara que for respondendo no automático, vai clicando concordo, 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 concordo. Se ele estiver fazendo de sacanagem, uma pergunta vai anular a outra, né? Então eu acho muito importante em perguntas, por exemplo, sobre assédio, né? Eu presenciei situações de assédio na minha empresa. Beleza. Depois você coloca lá uma outra pergunta. Na minha empresa existe uma política muito forte sobre a questão de assédio e tal. O cara que tiver de sacanagem, ou tiver com viés de resposta, ou não tiver prestando atenção nas respostas, uma resposta acaba anulando a outra, tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma sobre questão de curso, pelo aspecto, e agora eu estou invertendo ela para pegar um viés de resposta. E eu vou avaliar a mesma coisa. Tá? Então eu tenho duas perguntas avaliando a mesma situação. O que é importante é que eu use a mesma severidade. Tá? Vou pôr aqui, se eu quiser ou não, caixa de comentários. Tá? E com isso eu estou personalizando o meu questionário. Essa pergunta aqui eu não quero, eu vou tirar essa pergunta. Beleza, peguei e removi essa pergunta. Essa aqui eu também não quero. Por exemplo, é mais ou menos a mesma linha de pergunta. Né? Essa aqui eu vou tirar. Tá? Então, no questionário que você criar, você pode personalizar essas perguntas, essas respostas. Terminei, organizei, venho aqui embaixo e salvo esse formulário. Formulário salvo. Então agora eu tenho essa que eu criei e as padronizadas do sistema. Certo? A partir daí você já pode gerar os PDFs, você pode visualizar as perguntas, então quero visualizar as perguntas, né? Então tá aqui, os custos de formação pessoal, o tempo de estudar, né? E a partir daí eu posso. O que eu recomendo também é quando você colocar perguntas com vieses para detectar viés, você não colocar elas em sequência, tá? Então você coloca uma logo no começo, depois você coloca outra mais no final, né? Para a pessoa não ficar relacionando diretamente essas perguntas. Outra coisa que você pode fazer agora também é criar essas avaliações. Eu quero enviar e que a pessoa responda lá pelo celular dela, pelo computador, não importa. Então, eu vou vir aqui em avaliações, né, e eu vou criar as avaliações agora. Eu já tenho uma aqui criada, né, mas eu vou fazer um passo a passo novamente. Então, venho aqui em avaliação, nova avaliação. Vou selecionar a empresa. Está carregando aqui os setores. Vou selecionar qual questionário eu vou enviar. Então eu posso enviar esses que já estão no sistema, eu posso enviar esse aqui que a gente acabou de personalizar. Eu vou pegar um mais curtinho aqui. Vou pegar aqui um de avaliação ergonômica. Quando eu quero permitir, a partir de quando eu vou permitir as respostas, então eu vou colocar, por exemplo, aqui a partir do dia
23/10/2025. E eu vou aceitar respostas durante 10 dias. Então, até o dia 3/11/2025, aí vai dar 11, né? 31 dias, mas só um exemplo. Eu vou aceitar respostas. Por que eu estou fazendo isso também? Para que eu já fiz o laudo e de repente entrou mais respostas. Eu vou perder um trabalho já feito, né? Então eu delimito. Eu vou aceitar respostas entre tais dias e tais dias, certo? E eu escolho quem eu quero que responda. Nesse momento, nessa empresa de teste aqui, eu tenho 7 questionários para ser respondidos, né? Então eu tenho 2 ambientes. Eu tenho um ambiente escritório e eu tenho um ambiente geral. Se eu não fizer nada aqui, ele vai gerar esse questionário para que todos os funcionários da empresa respondam. Mas eu posso selecionar, eu quero que só os funcionários do escritório respondam, certo? Então, selecionei escritório, vou filtrar e ele vai me mostrar agora quem são os funcionários que vão responder. Total de questionário agora partiu para 4. Eu quero que só o pessoal do geral responda. Vamos filtrar novamente. Então eu tenho esses funcionários. Eu quero que só as recepcionistas respondam. Beleza. Então, só a função de recepcionista vai responder. Então eu posso trabalhar isso do jeito que eu quiser, selecionando todos, não selecionando todos, selecionando alguns, né? E aí eu vou criando esse questionário. Essa avaliação está criada. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa avaliação. A depender da quantidade de funcionários, ele vai demorar, porque ele está gerando os questionários para todos os funcionários. Você nota que ele está rodando aqui. E agora eu tenho as 2 avaliações que foram criadas, tá? Como é que eu vou mandar isso agora para o meu cliente, para ele encaminhar para os funcionários responder? Aqui eu tenho um botão, bom, só para vocês entenderem, antes de tudo, aqui tem o total de questionários que foram gerados, né? Aqui a gente vai ter o número de questionários respondidos e o que falta para ser respondido. Então essa aqui, por exemplo, ela já está como parcial, porque eu já fiz um teste, respondi um questionário, e essa aqui ainda não está iniciada. Então quando eu quiser mandar para o meu cliente, eu simplesmente venho aqui nos botões de QR Code, né? O que ele vai fazer? Ele vai gerar um QR Code desse questionário em PDF, e eu posso enviar ele para o meu cliente. Aqui vai sair com o seu logo, aqui está com o logo de teste, né? Explicando o que é o questionário, ele aponta o QR Code e começa a responder. Tá? Vou fazer a demonstração da resposta agora. Aqui eu estou simulando como é que o teu entrevistado, o funcionário, vai responder, né? Então, quando ele apontar o QR Code, ele é redirecionado para isso daí. Ele precisa completar algumas informações de segurança, né? Então, ele vai colocar lá o CPF dele. Estou colocando aqui um CPF de teste e a data de nascimento. Vai clicar em iniciar avaliação e a partir daí ele começa a responder o questionário, tá? Então, a minha tarefa permite alterar posturas para evitar fadiga física. Concordo, né? Se alguma da pergunta não tiver relação com a atividade dele, ele simplesmente vai clicar em não se aplica. E aí ele vai respondendo todas as questões, né? Aqui eu estou fazendo rapidamente, só para testar. Vou pausar e vou finalizar. Agora que eu cheguei na minha última pergunta, né? Então, respondi e o questionário está finalizado. Supondo que o mesmo funcionário tente responder novamente, né? Então, se ele colocar lá o CPF dele de novo, a data de nascimento dele de novo, o sistema vai informar que ele já respondeu. Ou seja, eu impeço também a duplicidade de respostas, tá? Voltando aqui para o sistema, como é que eu coleto essas respostas agora? Bom, primeiro que você vai notar que esse questionário que a gente criou, ele agora está com status de parcial e eu sei quantos ainda faltam responder, tá? Então eu tenho aqui 2 outros botões, tá? Esse botão gera em Excel todas as respostas. Ele vai me gerar uma planilha.
com os funcionários que respondeu, o nome deles, de qual empresa, setor, função, a pergunta, as respostas e se ele escreveu alguma coisa. Eu tenho por resumo geral, né, onde eu vou ver a quantidade de respostas por perguntas. Aqui eu só usei um entrevistado, mas se tiver uma empresa com 300 entrevistados, você vai ter 300 respostas para cada uma dessas perguntas, tá? Um resumo por setor e um resumo por função. Essa planilha, se você quiser, você pode enviar para um aplicativo de inteligência artificial e ela fazer a avaliação para você, tá? No sistema, a gente tem aqui um botão para fazer essa avaliação, não é usando inteligência artificial, mas eu tenho alguns resultados bem interessantes, né? Então aqui ele vai carregar com base na estatística de respostas que eu dei. Aquela probabilidade da matriz FIMEA, que a gente já configurou lá. Tá? A matriz FIMEA é diferente da matriz tradicional de risco. Ela é uma matriz 3x3, né, adequada para esse tipo de avaliação. E aqui eu posso completar com as capacidades que eu tenho. Por padrão, o sistema sempre vai trazer como controle médio, tá? Aqui com base nas respostas, os percentuais, isso aqui já está dentro de método estatístico. No texto base que a gente coloca no laudo, tem esse método estatístico explicado e detalhado, tá? Então eu avalio as capacidades e ele faz as medições para mim. Então eu tenho, por exemplo, uma alta capacidade, eu tenho alta capacidade de detecção, então eu consigo trabalhar isso daí. E se eu quiser também, eu posso vir aqui e detalhar, né? O que é esse detalhamento? Eu vou ter as respostas por perguntas, né? Então, quais foram as respostas quais as perguntas relacionadas às condições ambientais que eu tenho, né? Então eu tenho 4 perguntas relacionadas a condições ambientais, né? Claro que aqui eu coloquei tudo como positivo, eu posso ver aonde se concentraram as respostas, né? Então eu tenho todo esse detalhamento aqui. É isso. Essa ferramenta ela vai evoluir, mas para quem quiser já começar a utilizar, fazer coleta de questionário, enviar e trabalhar com laudos, já temos essa ferramenta à disposição. Esse vídeo ficou longo, né? Então assista ele com calma e passe as dúvidas para a gente que a gente vai explicando.